Olha só, pessoal, notícia bombástica nessa quinta-feira, você vai se surpreender. Bolsonaro vai fugir para não ser preso. Não é brincadeira, viu? Vou trazer a fonte aqui, a matéria para vocês. Ataque para cima de Alexandre de Moraes. Esse plano de fuga do Bolsonaro, vou trazer tudo para vocês aqui. E além disso, Marçal no PT. Pois é, Pablo Marçal filiado ao Partido dos Trabalhadores. Será que é verdade isso? Vou trazer todas essas informações e tudo que é de mais atualizado na tarde dessa quinta-feira para vocês. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas, que eu trago aqui diariamente as principais notícias em relação à política do Brasil e também do mundo. Sem mais enrolação, vamos lá para a primeira informação que eu vou trazer para vocês. A primeira informação, gente, antes de entrar nesses outros assuntos aqui com vocês, é a respeito do advogado do Google, que trouxe ali de uma forma espetacular algumas argumentações sobre a questão aí de manifestações nas mídias sociais e etc., como uma forma até de resposta ao Alexandre de Moraes e ao STF. Fala brilhante do advogado do Google, vou trazer aqui para vocês verem. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: se a proteção da democracia exige que se crie incentivo à remoção de conteúdo que são controversos, então, no final, o que sobra não seja a democracia liberal. Sensacional. Vamos ouvir aqui o que ele disse. Queremos também que a liberdade de expressão na internet não seja meramente nominal, que aquilo que é controverso e divisivo não seja colocado de lado. E uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos, mas ele invariavelmente degenera, porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas, ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós... Gente, então só para vocês saberem, tá? Esse aí é o advogado do Google trazendo argumentações que, na minha visão, são argumentações muito boas, muito pertinentes e que deixou, de alguma forma, o Alexandre de Moraes numa saia justa, né? E que fez aí o Alexandre de Moraes até passar uma certa vergonha, porque o Alexandre de Moraes defendendo uma série de teses, e aí vem o advogado do Google e destrói uma série de teses com argumentações jurídicas brilhantes, com argumentações jurídicas maravilhosas. Inclusive, mais tarde eu vou trazer aqui para vocês o vídeo na íntegra desse discurso do advogado do Google, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Se você está gostando do conteúdo, vai deixar um like aí para fortalecer, tá? Para quem não deu, vai compartilhando com mais pessoas, que tem muito assunto para a gente ver ainda nesse vídeo. E o principal deles, né? A fuga do Bolsonaro, plano de fuga do Bolsonaro revelado. E olha só, não sou eu que estou dizendo, não apenas tão somente o jornal, mas o próprio Bolsonaro declarando qual vai ser o plano de fuga dele. Bolsonaro pretende se esconder. Então, ó, se eu fosse você, eu não saía desse vídeo e ficava até o final, tá? Vamos continuar ouvindo aqui o que disse o advogado do Google. Ouçam aí. Nós a conhecemos. E a democracia liberal, que foi a solução do mundo para superar todos os vícios e ciclos de atraso que existiam desde antes da internet, e de autoritarismo, de preconceito, de intolerância que existem desde antes da internet. E quando eu escrevia essa sustentação, eu ficava pensando na imagem daquelas catedrais que estão em reforma, e aí são cobertas com tapumes, não se vê o que está embaixo. Só que um dia você tira os tapumes e você volta a ver. Um sistema que induza a supressão automática crítica do que é controverso seria como colocar tapumes permanentes. E aí, basicamente... Uma pausa aqui, gente. Olha a cara
do Alexandre de Moraes. Olha a cara do Alexandre de Moraes. Supressão automática crítica. Olha a cara dele aqui, ó. Do que é controverso, seria como colocar tapumes. Parece que a cara dele é de quem não tá gostando muito, né? Ó a cara dele aqui, ó. Tem câmera lenta para vocês verem, ó. Parece que ele não tá gostando muito, não, do que tá falando o advogado do Google, hein? Seria como colocar tapumes permanentes. E aí, basicamente, as pessoas que observam vão ter que confiar, acreditar que o que está embaixo um dia foi uma grande obra do espírito humano, ainda que não possam mais vê-la. Nós honramos a história desse tribunal, que sempre esteve ao lado da liberdade de expressão, em temas muito difíceis, e temos a certeza e esperamos que o caminho da moderação, do aperfeiçoamento, também prevaleça aqui. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências e eu agradeço. Bom, tá aí, gente. Tá aí o que disse o advogado do Google, né? E assim, a situação tá tão complicada com o Alexandre de Moraes, tem muitas pessoas vindo para cima dele. Inclusive, um deles é o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tá vindo com o Alexandre de Moraes, né? Eu vou trazer para vocês aqui o que ele disse, né? Em uma sessão lá no Senado Federal. O Flávio Bolsonaro, né, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também tecendo diversos comentários para cima do Alexandre de Moraes, gente. Então, qual que é o grande ponto, né? É que, de fato, está sendo articulado algo entre Alexandre de Moraes e Polícia Federal para atingir não só o ex-presidente Bolsonaro, como para atingir diversos deputados. Como, por exemplo, tivemos um indiciamento de Marcelo Van Hatten e de outro deputado, né, por conta de eles trazerem ali falas que a Polícia Federal ou que o STF não concordou. E aí eles estão utilizando desse abuso de poder, violando a imunidade parlamentar dos deputados em se expressar para um fim ou para um benefício próprio. Benefício próprio do Alexandre de Moraes e também de um benefício próprio da Polícia Federal ou de sei lá, sabe quem. Então, estamos numa situação muito delicada na corte do nosso país, que envolve aí Alexandre de Moraes e outros envolvidos. Eu vou trazer aqui para vocês agora a fala do Flávio Bolsonaro a respeito desse assunto, e eu quero, com certeza, ler a opinião de vocês nos comentários, porque a sua opinião, o seu comentário é muito importante. Vamos ver aqui o que disse o Flávio Bolsonaro, olha só. Mas, para ser breve aqui, o único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade, é uma opinião que todo parlamentar deveria ter a sua imunidade parlamentar para fazer uso da palavra respeitada pela Polícia Federal. Não são poucos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes e por esse grupo especial de Lula na PF. E o que começa errado não tem como terminar certo. Nunca vi ninguém que faz o que Alexandre de Moraes está fazendo no mundo que, em determinado tempo, não vai sofrer as consequências pelas ilegalidades, arbitrariedades e abusos que cometeu. Parabéns pelo seu discurso. Então tá aí, gente. Flávio Bolsonaro, de certa forma, ameaçando já Alexandre de Moraes de ele colher as consequências de tudo isso que ele está fazendo. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas que realmente tem algo estranho, tem boi na linha aí, tem com toda certeza, tá? Agora vamos para a notícia que muita gente está aguardando aí, né?
que é a questão da prisão do Bolsonaro. Muita gente achando que o Bolsonaro vai ser preso, mas olha só, Bolsonaro já está montando um plano de fuga para escapar dessa situação. Tá aqui, ó, Carta Capital já traz a matéria aqui de uma entrevista que o Bolsonaro concedeu ao UOL. Bolsonaro não descarta refúgio em embaixada após ser indiciado por tentativa de golpe. Ex-capitão tem alegado ser vítima de uma perseguição e, por isso, não descartaria se esconder em uma repartição diplomática de um antigo aliado. Ele disse isso ao UOL. Inclusive, eu vou compartilhar agora com vocês a matéria do UOL para a gente entender em detalhes essa fala do Bolsonaro. Bolsonaro cita perseguição e não descarta refúgio em embaixada se condenado. Indiciado pela Polícia Federal sob a suspeita de planejar um golpe de Estado, o ex-presidente Bolsonaro se diz vítima de uma perseguição e não descarta se refugiar em uma embaixada caso tenha sua prisão decretada ao final do processo penal. Abre aspas, olha o que disse ele. Embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá, disse o UOL. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Ele admite ter conversado sobre artigos da Constituição com os comandantes das Forças Armadas para voltar a discutir o processo eleitoral após o pleito de 22, mas diz que a ideia logo foi abandonada. Bolsonaro nega ter ciência de plano para prender ou matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal, mas a denúncia cabe ao PGR, ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, houve um indiciamento, houve o envio do relatório pela Polícia Federal para a PGR, e agora a PGR, representada pelo Paulo Gonet, vai ou não apresentar a denúncia. Aí sim vai começar, de fato, um processo penal. Aqui tem toda a linha do tempo, se ele sabia, se ele não sabia, enfim. Mas fato é que sim, Bolsonaro já está programando, já está planejando uma fuga, um plano de fuga para se esconder em alguma repartição diplomática para, de alguma forma, não ter esse problema de ser preso, tá? A outra notícia que eu venho trazer para vocês aqui, gente, é sobre a matéria de que Pablo Marçal teria se filiado ao PT. Isso é verdade ou não? Vamos entender agora, tá? Aí na tela para vocês, Gleice Hoffmann diz que expulsará Pablo Marçal do PT. Ele concorda e quer sair. Matéria do Metrópolis aqui. Presidente nacional do PT, a deputada Gleice Hoffmann, afirmou que vai retirar Pablo Marçal do partido. Crítico da esquerda, o ex-coach consta como filiado à legenda no sistema oficial do TSE. O empresário afirma que acionará a justiça para sair da sigla. Então, Pablo Marçal no TSE está contando como filiado ao PT. Imagina como ele deve estar doido com isso, hein? Vamos desfazer. Na justiça, Marçal não consta mais como filiado, mas no sistema do TSE realmente tinha. Infelizmente, em sistema aberto de filiação acontece isso, disse a Gleice Hoffmann à coluna Paulo Capelli. Já o ex-coach afirmou, fiquei sabendo dessa loucura, vamos anular isso na justiça. Secretários do PRTB, partido pelo qual Pablo Marçal disputou a eleição municipal, acreditam que o caso é fruto de uma ação hacker ou de uso irregular dos dados do ex-coach. Então, é importante saber que essa notícia não é verdade, tá? Pablo Marçal não se filiou ao PT, mas constou lá no TSE por uma falha. Provavelmente algum hacker que pegou os dados e acabou inserindo lá. Após a publicação da reportagem, Pablo Marçal complementou sua fala por meio de nota enviada pela assessoria. Certamente é uma manipulação orquestrada para me tirar da pesquisa dessa semana. Estão desesperados com o meu crescimento e querem eliminar a concorrência para 2026. E sim, existe a possibilidade de Pablo Marçal vir como candidato à presidência em 2026, junto com outros candidatos, né, dentre eles algum indicado do Bolsonaro, né, algum indicado do Bolsonaro, seja o próprio filho, seja um deles, ou seja, a esposa, a Michelle também seria uma possibilidade, né? Nós temos aí Pablo Marçal, nós teríamos aí também muito provavelmente o Tarcísio de Freitas também seria uma possibilidade, e o Caiado também seria uma outra possibilidade,
vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Gente, deixa o like aí se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Até o nosso próximo encontro, um abraço.